Meu nome é Aline, sou casada há quase 16 anos com o Cal, temos 4 filhos juntos. E é um prazer ser igreja com vocês. É um prazer. Sabe, quando Jesus ele venceu a morte, Jesus e a palavra morte nunca mais combinam na mesma frase. Assim como quando você que levantou sua mão, recebeu um presente, o seu nome e a palavra morte nunca mais vão estar na mesma frase. Nunca mais. Nunca mais. Isso é um privilégio de quem entende a ressurreição daquilo que Cristo fez por nós. O que Cristo fez por nós é muito grande. O que Cristo fez por nós é um amor que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. E eu quero agradecer porque essa igreja tem se dado a ousadia de ser uma plataforma desse amor. O que eu vi ontem naquele hospital. Gente, a Laís e o Eduardo acho que receberam mais gente do que, sei lá, se eles fossem presidentes, sei lá. Às vezes as pessoas iam ficar com vergonha de ir lá. Eles receberam muitas pessoas. E a única coisa que eu não enxerguei naquele quarto, maternidade, foi morte. Quando você serve a Jesus, a palavra morte, ela não encontra lugar na sua vida. Você pode tentar procurar, você não vai achar. Porque a morte, ela foi vencida. E nessa manhã, eu quero conversar com vocês sobre o nutriente da fé. Fiquem felizes porque eu troquei o meu título. Era Assassinos da Fé e eu troquei por O Nutriente da Fé. Acordei meio bala, mas eu falei, não, peraí, esse título tá meio assustador pro pessoal. O que são as marcas de homens e mulheres cheios de fé no século 21? Se a gente vai falar do nutriente da fé, a gente precisa falar da fé. E coloquei 3 coisinhas para vocês meditarem. As marcas de um homem e mulher cheios de fé no século 21, eles continuam se assustando com a maldade. Eles não são acostumados com a maldade. Esses são os homens e mulheres cheios de fé no século 21. Eles olham as coisas na TV, espero que você nem olhe, mas eles não se acostumam com isso. Porque a realidade deles, ela é celestial. Ela é aquilo que é no céu, é na terra. As marcas de homens e mulheres cheios de fé no século 21 creem que Jesus está voltando. Eu não sei você, mas eu tenho um esposo que o pai dele não queria que ele fizesse faculdade porque Jesus estava voltando. E a gente tirou muito sarro disso. E ele ficou muito inconformado com isso, porque ele falou, meu pai não podia ter me ajudado, né? Mas com a minha super maturidade, eu percebo que quanto mais maduro um cristão se torna, mais ele repete essa frase. Jesus está voltando. Porque Jesus está voltando não é um espaço de tempo cronológico. É uma convicção e uma certeza tão forte. E a convicção da eternidade tão forte que a única coisa que ele consegue falar é: Jesus está voltando. Jesus está voltando não é uma fraqueza, é uma consciência daqueles que são maduros da fé. Homens e mulheres cheios de fé no século 21, eles fazem porque querem. Eles fazem as coisas porque querem. E essa frase é mais profunda do que você imagina, porque a gente tem toda uma sociedade que planeja aquilo que quer te oferecer. Então, 90% das pessoas querem aquilo que foi oferecido e não o que elas querem. A maioria das pessoas, elas têm não o que elas queriam, mas aquilo que foi oferecido. Por isso que nós como igreja precisamos ser os primeiros a oferecer. Porque nós sabemos redimir o querer na vida das pessoas. Marcas de homens e mulheres cheios de fé no século 21. Eles fazem porque querem. Não é como a Maria e Marta que estão lá. E Marta até está fazendo, Maria
ao meu ver, também está fazendo. Mas me ajude a não te desviar. Me ajude a não te desviar. Porque Marta talvez é aquela que começou numa intenção boa, mas o sinal que ela estava desviada no seu coração é que ela estava reclamando. Se ela não estivesse reclamando, estava tudo bem. Mas no momento em que você faz porque você quis e você reclama, aí tem um boi na linha. E aí tem que chamar Jesus e perguntar: Jesus, o que está acontecendo? Por que eu estou assim, me sentindo assim? Por que eu estou reclamando? Mas você sabe por que Marta caiu nesse pensamento? Eu descobri, pessoal. Não sei nem se eu pus o texto aqui. Acho que eu pus. Não pus. Vocês sabiam que ela estava na casa de Marta? Que Maria estava na casa de Marta? E eu não sei você, mas quando vem gente na minha casa, eu que estou na cozinha. Mas eu duvido que se Marta estivesse na casa de Maria, não era ela que estava aos pés de Jesus. Descobri o erro. Mas é porque nós muitas vezes nos perdemos em relação ao que nós estamos fazendo. E aí Jesus, ele vem e fala: Marta, uma coisa só é necessária. Pô, eu recebo eles na minha casa, eu tô aqui agilizando a comida e eu ainda que tô errada. É ali que se escondem os nossos maiores orgulhos, não é mesmo? Marcas de homens e mulheres cheios de fé no século 21. Eles fazem o que falam. Eles fazem o que falam. Porque quem cobra os nossos tratos com Deus, não é verdade? Não chega boleto, não chega a ligação do banco. Aquilo que nós falamos em secreto com o Pai, Ele sabe. E nós fazemos o que falamos porque nós sabemos com quem falamos. Não porque alguém vai cobrar, não porque você vai para o inferno, não porque se você não vier, Deus vai te amaldiçoar, mas porque você sabe com quem você fala. Você sabe para quem você levantou a mão. Então, fé, para mim, nesses últimos dias, é isso. A fé do século 21. E não sei você, mas toda pregação que a gente fala, o Elder fala muito isso, é o que Deus está falando com a gente. Então me enxergue naquilo que eu estou falando hoje. Mas eu percebo que entre aquilo que Deus tem para nós e nós exercermos aquilo que Ele tem para nós, ultimamente está tendo um gap muito grande, não é verdade? Eu aprendi que no reino de Deus é diferente do mundo. No reino de Deus, nós somos, e porque nós somos, nós fazemos, e porque nós fazemos, nós temos algumas coisas. Já no mundo é o contrário. Você faz para ter, e aí no final das contas ser um pouquinho, porque às vezes nem consegue ser mais, né? De tanto que fez, de tanto que tem, ser já ficou para outra vida. Mas depois que eu me converti a essa palavra de que no reino de Deus importa o que eu sou, a minha identidade, eu descobri que essa verdade ela precisava criar raízes muito mais profundas do que eu imaginava. E muitas vezes a gente faz um momento como esse, onde a gente te proporciona você entregar a sua vida a Cristo dessa forma. Mas essa verdade, ela vai penetrando na sua vida, ela vai corroendo, ela vai grudando, ela vai mexendo em tudo. Em tudo, ela vai colocando tudo no lugar. E enquanto você está nesse processo, você não quer saber muito de fazer lá alguma coisa, certo? Como Maria vê Jesus na casa de Marta, né? Eu já falei que ela estava lá porque a outra estava trabalhando, era a casa dela. E Maria está nesse processo. E ali ela ouvia palavras. Ali ela estava sendo com Jesus, não é verdade?
Ela estava sendo ela ali, ela estava... Uau! Mas ela não ficou a vida inteira dela ali, né? Aos pés de Jesus, escutando. Isso foi um momento da palavra de Deus, onde a gente lê. Mas então o que significa ser? Ser significa ficar só ali, ficar só aos pés de Jesus ali, escutando? Ou ser significa estar como Marta, agilizando as coisas, porque afinal, quando alguém recebe alguém em casa, alguém tem que fazer alguma coisa, não é verdade? E eu percebo que às vezes a gente se perde nesse mundo do ser e do fazer. Porque a gente quer tanto ser, e a gente não quer perder a nossa identidade de ser. A gente não quer ser como Marta. A gente já sabe como é estar lá, a gente já sabe como é viver uma vida louca e fazer as coisas porque se a gente não fizer, Deus vai castigar, ou a gente se sente menos. Mas eu tenho uma revelação para te dar nessa manhã. E uma das primeiras palavras que eu quero ler com vocês está em Mateus 21, 28 a 32. Que é a parábola dos 2 filhos. O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: Filho, vá trabalhar hoje na vinha. E esse respondeu: Não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: Sim, senhor. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro? Responderam eles. Jesus lhes disse: Digo a verdade. Os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Porque João veio para mostrar o caminho da justiça e vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram nem creram nele. Você pode, Aleph, por favor, deixar o versículo anterior, 31? Qual dos 2 fez a vontade do pai? E aqui a gente percebe certinho o fazer na vida desses filhos. Então o pai, ele tinha uma vontade, o pai, ele tinha algo para fazer, algo para realizar. Eles já sabiam que eles eram filhos. Eles não têm problema de crise de identidade aqui, eles são filhos. Mas um deles se compromete com algo e no final das coisas fica em casa. E o outro diz que vai, tipo assim, quero agradar meu pai, né? Reputação, né? Eu vou sim, eu quero, tal. Chega depois e não aparece. E essa parábola, ela nos dá uma dura, porque na época eu acredito que é uma dura ainda maior, porque os publicanos e as meretrizes, as prostitutas e os cobradores de impostos, eles não eram muito bem vistos, né? Então Jesus está falando aqui, ó, vocês estão se achando grandes coisas? Sabe quem está entrando no reino de Deus antes de vocês? São exatamente esses aqui. Porque eles creram. Eles a princípio eram aqueles que falavam: não quero nada com esse reino. Mas quando eles escutaram a palavra, eles se entregaram. E vocês, mesmo enxergando essas coisas, vocês não se arrependem. Então ele está falando sobre pessoas que se comprometem com aquilo que se dispuseram a fazer. E fazer a vontade do Pai não está em alta. Porque não tem cartilha de sucesso. É uma dependência diária. E não envolve interesses passageiros. Então fazer a vontade do Pai não está em alta. E por isso a gente precisa ficar atento. Deus, eu preciso me arrepender em algum momento onde eu me dispus a algo e eu não fui coerente com aquilo que a minha identidade como filho diz. Então nós temos esse fluxo do ser filho
e fazer como um filho. E hoje eu quero diminuir esse gap na sua vida, do ser e do fazer. Vi um post essa semana que eu fiquei intrigada, não sei se você é assim, mas eu não como tudo com farofa, tudo que eu vejo na internet. Eu gosto de questionar, eu gosto de perguntar, gosto de analisar, gosto de ver o meu comportamento, gosto de ver minha reação. E talvez eu tenha isso um pouco do jornalismo. Ficar analisando muito antes de tomar alguma opinião, algum partido. E eu li assim: minha empresa, meu ministério. Daí eu fiquei meio bugada assim, sabe? Porque a pessoa estava falando sobre a empresa dela. Eu acho que era de marketing, não sei muito bem. Ela não mora aqui, então não é nenhum de vocês, fique tranquilo. Mas aquilo mexeu comigo, porque além da gente não entender muitas vezes no reino agora esse novo formato de ser e fazer, a gente meio que entrouxa o nosso evangelho no meio das coisas e dos nossos interesses, que eu acho ainda pior. Porque depois, para desemaranhar todo esse embolado que a gente fez, fica mais difícil. Por isso que a gente precisa da palavra de Deus, que ela vai rasgando e vai definindo e dividindo a tua intenção, do desejo. Ela vai fazendo e vai alinhando a gente por completo. Primeiro eu já fiquei brava com minha empresa, né? Pensei assim, nossa, tá. Então agora é tudo teu, é teu ministério, tua empresa, e Deus tem que se encaixar no que é teu. E tem que te fazer prosperar, senão ele ainda não é Deus. Para mim isso é mais interesse do que fazer a vontade de Deus. Você sabe que teve um homem chamado Jó, que ele tinha muita coisa, não tinha? Ele tinha muita coisa. Ele tinha camelo, ele tinha servos, ele tinha bastante coisa lá. Eu não lembro tudo que ele tinha, mas ele era um dos que mais tinha. E você sabe qual foi o questionamento de Satanás quando ele chegou a Deus sobre a vida de Jó? Sabe, Deus, aquele teu servo Jó, sabe por que ele te serve? Porque ele tem tudo aquilo que ele tem. Tira tudo que ele tem, para ver se ele continua sendo quem ele é. Eu tenho a impressão que de alguma forma, a gente já passou por um momento desses na vida, não passou? Onde de repente você tá ali de boa e tal, de repente as coisas só vão saindo assim. O Satanás está lá conversando com Deus. Ele está querendo ver se o que eu tenho realmente está tão conectado com o que eu sou. Porque a gente tem a conexão do ser e do fazer, mas a gente também tem a conexão do ser e do ter, não é verdade? De repente não é mais só teu carro. A pessoa lá risca ali, você está batendo na pessoa porque ela riscou o carro. E de repente as tuas coisas não são mais tuas coisas. De repente as tuas coisas e você estão grudadinhos assim. E você não são as tuas coisas. Você não é as tuas coisas. Você não serve a Deus por causa das tuas coisas. E foi isso que Satanás, graças a Deus, teve que engolir a sua língua, se ele tem língua. E ele viu que Jó, com tudo isso que lhe foi tirado, a palavra de Deus diz, com tudo Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Que é a coisa que a gente mais faz, né? Deus, roubaram meu carro, ai, foi você. E começa a questionar tudo, menos a entender que Deus está posicionando você, que Ele está afirmando você num lugar de fé, que Ele está comprovando o valor da sua fé. E que aquele que te deu uma vez, Ele pode te dar 2 vezes, Ele pode te dar 3 vezes. Mas Satanás, aquele que te dá, ele só te rouba, só te engana e só mente para você. Então fique feliz quando Deus permite algo assim na sua vida. Fique feliz. Então muitas vezes a ordem ali está errada. A fé, na verdade, que opera fazendo, sem ter coisa alguma, essa é a fé legítima. Uma fé que não tem benefícios rápidos.
Não é a fé da prosperidade da televisão, não é. Essa não é a fé legítima. Porque o momento em que nós conectamos o nosso ser ao ter, nós já estamos dizendo quem é o nosso Senhor. Naquela moeda existia o rosto de um homem e no outro lado o valor da moeda. Jesus fala assim: o que tem nessa moeda aí? Você está com medo de pagar imposto? Você não tem nada a ver com essa moeda aí. Teu rosto está ali, teu rosto não está ali. Aquilo não tem nada a ver com o que eu tenho para você. O que eu tenho para você é um valor mais excelente. A fé que opera fazendo sem ter é uma fé legítima. E essa foi a fé de Jó. Jó, ele teve tudo aquilo que ele tinha, ainda mais, né? Depois daquilo que aconteceu com ele. Mas então aonde fica o nosso fazer? Aonde está ele? Onde que eu posiciono ele ali? Eu não sei. Uma hora o fazer me consome e eu acabo virando Marta. Outras horas me consome tanto que eu só quero ficar ali aos pés de Jesus. E hoje eu quero te dar a chave de uma vida saudável. Do ser e do fazer na sua vida. E o ter aí é consequência desses dois. Que a Bíblia fala: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Coisas. Se amanhã você está sem as coisas, está tudo bem que você está com o principal. Mas Ele acrescenta as coisas. E eu sou tão grata quando aquilo que nós temos foi Ele que deu. Então vamos ir para o texto de Tiago 2, 17 e 26. Para ver essa junção saudável sobre o ser e o fazer. Assim também a fé, por si só. A fé ela está onde? A fé ela está no teu ser, certo? A fé ela faz parte de quem você é. A tua nova criatura, ela é ser, ela é fé. Por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Fica aí um pouquinho, Aleph. Olha só que texto bombástico nessa manhã. Nós podemos ter uma fé morta. Próximo. Mas alguém dirá: você tem fé, eu tenho obras. Você está sendo aí. É o mundo olhando para a igreja, né? O mundo olhando para a igreja. Você tem fé aí, mas olha o que eu tenho resultado, eu tenho obras. Mostra-me tua fé sem obras, e eu mostrarei a minha fé pelas obras. Próximo. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até os demônios creem e tremem. Nossa, é muito bom, né? Chapulatada. Então, você crê que é um Deus? Então, os demônios também estão nessa mesma categoria que você. Você e os demônios, estão na mesma linha de fé. Até mesmo os demônios creem. E pior, né? Eles ainda tremem. Você às vezes fica de boa lá. Próximo. Insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Você quer que eu te prove que uma fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando. Tanto a fé quanto as obras estavam atuando. Então eu tenho uma notícia para você. Que o ser e o fazer no reino de Deus, eles operam juntos. Eles andam juntos. Você não é o que você faz, mas o que você faz anda junto com o que você é. Deu para entender? Beleza. Próximo. Volta um pouquinho só porque eu não terminei, acho ali. E a fé foi o que pelas obras? Aperfeiçoada. Olha só. Você e o seu fazer, eles se aperfeiçoam enquanto você caminha na sua caminhada de fé. Por isso a Bíblia fala que nós não devemos só viver pela fé, mas caminhar pela fé, andar pela fé. Operacionalizar aquilo que nós somos. Próximo. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado o quê? Olha só, sabe por quê? Porque o amigo ele sabe o que o seu senhor faz.
Então a fé, quando você operacionaliza a sua fé, você está sendo amigo de Deus. Você está como aquele filho que entendeu: peraí, antes eu não queria fazer, mas agora eu entendi porque eu tenho que fazer e vou lá fazer o que o meu Deus pediu. Porque Deus, ele vê o completo. Na verdade tem que continuar, né? Continua. Vai lá. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Lembra que a gente falou que prostitutas precedem no reino de Deus? Olha lá, aquela ali entrando no reino. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está o quê? Também a fé sem obras está morta. Por isso que o título era Assassinando a Fé. Mas eu troquei, tá? O nutriente da fé. Ficou mais bonitinho para vocês. O nutriente da fé. A fé, o ser nosso, sem o realizar, é morto. E por que ele é morto? Quero ir já para outro texto. João 4:32. Por que ela é morta? Vamos descobrir por quê. João 4:32. Os discípulos estavam lá: oh, Jesus, come! Oh, Jesus, come! E aí ele disse assim: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Olha lá. Então, os seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém trouxe comida para ele? A gente não olhou, tipo, a gente tá aqui de bobo oferecendo comida para Jesus. O que aconteceu? Próximo. Disse Jesus: a minha comida é fazer. Aqui está a grande chave de hoje. A minha comida é fazer. Fica um pouco aqui. Então Jesus, ele tinha a sua identidade firmada como filho de Deus, certo? Mas aqui tem uma afirmação muito importante, não é verdade? Porque a comida de Jesus era fazer a vontade daquele que enviou ele a concluir a sua obra. O que Jesus está falando aqui? Que o nosso ser, a nossa fé, quando nós somos, nós carregamos essa fé, ela é viva, porque a gente dá de comer para essa fé, basicamente. A gente dá comida para a nossa fé, a gente dá comida para o nosso ser. E quando a gente não dá de comer para alguém, o que acontece com essa pessoa? Provavelmente ela passa fome. E depois que ela passa fome, o que acontece com ela? Morre. Morreu. A nossa fé morta, ela simboliza que a gente deixou de fazer algo que é uma chave, que é o que Jesus mostra pra gente nesse texto, que é dar de comer para a nossa fé. Então o que acontece? O nosso ser, a nossa identidade, ela é firmada. Mas não sei você, mas eu todo dia não me esforço para ir na geladeira. Vocês se esforçam para ir na geladeira? É uma coisa automática do meu ser. E da Bethany principalmente, eu acho que ela abre aquela geladeira umas 30 vezes. Comer, beber é algo instintivo, é algo que ninguém precisa mandar a gente fazer. E esse é o segredo do fazer no reino de Deus. O fazer no reino de Deus é como você pegar aquela picanha que você já está sentindo cheiro nesse domingo, ou costela, não sei o que você come no domingo, ou feijoada, se você não comeu ontem, daí ficou para hoje, sobrou. Mas a nossa realização, ela é a nossa comida. É o que satisfaz a fé. E nesses últimos dias eu fico analisando a minha vida. Tudo isso vem de reflexão da minha vida. E eu percebi que às vezes eu deixo a minha fé passar fome. E se eu deixo a fé passar fome, sabe o que acontece? E não é que a minha identidade foi perdida, mas ela vai se esvaindo. E a gente começa a... Sabe aquela música que nós cantamos sobre andar sobre as águas? É muito interessante porque ele fala assim... que aquele que duvida, ele fala que é como as águas do mar. Então
Então o que aconteceu? Ele estava andando por uma palavra, estava tudo certo. Ele olhou para os ventos, ele reparou tal. E dúvida entrou. E eu falei para você que a dúvida ela é incompatível com a plataforma da palavra de Deus. Ela é incompatível. Então toda vez que você tem uma dúvida, volta. Tá ali com a tua esposa, tal. Não sei se é esse aqui o que Deus tem para mim. Opa, sinal de alerta. Como é que é quando alguma coisa está afundando? Mayday, alguma coisa está afundando, socorro. Ali a gente já tem que parar e voltar. Por que eu estou pensando isso? Eu não tinha uma palavra para casar com essa pessoa, não tinha uma palavra para vir para Curitiba, eu não tinha uma palavra para, sei lá, o que Deus falou para você. Então a dúvida, ela é um sinal de alerta imenso. E sabe o que a gente faz com a dúvida? A gente vai com dúvida, vai carregando a dúvida, leva ela junto, brinca com ela, acha que é bonitinho ter dúvida. Mas a dúvida ela não é compatível com o reino de Deus. E eu acredito que muitas vezes nós paramos na realização da palavra porque nós nos agarramos à dúvida. E a Bíblia fala que quando nós duvidamos, nós nos assemelhamos ao mar. Nós nos assemelhamos à circunstância. E isso prova que a nossa fé ela se torna morta, porque a gente se tornou mar, entendeu? Ali onde Deus abriu o caminho para você caminhar por cima, você está entrando na circunstância, você se assemelha à circunstância. E aí a sua fé, ela não é mais ativa. Então nessa manhã eu quero te encorajar. Que o fazer no reino de Deus, ele é totalmente diferente do fazer do mundo. Jesus disse, vós não conheceis a comida que eu como. Conhecer é ter uma relação com essa comida. Comer ela. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Realizar a sua obra. E eu tenho uma boa notícia para você. Já tem um projeto pronto. Deus tinha um projeto para o tabernáculo. Deus tinha um projeto para a arca de Noé. Deus tem um projeto sobre o reino dele, sobre o avanço do reino dele sobre a terra. E nós apenas continuamos crendo e caminhando sobre as obras. As obras elas não são feitas para você carregar. Porque quando você carrega a obra, ela está sendo tua, ela já passou a ser ter. E nós caminhamos sobre a obra de Cristo. Ou seja, continua sendo tudo chão, piso para você. Quando você vê alguém andando com as suas obras, que é o que a gente faz, em vez de pisar sobre elas, a gente começa a carregar. Ai, mas minha casa, meu carro, meu apartamento, meu papagaio. Aí tá a pessoa lá fazendo a obra de Deus, caminhando, entendeu? Ela não caminha, ela tá pesada. Tá tudo pesado, tá segurando tudo. A obra foi feita para caminhar sobre ela. Não para ter mérito dela, não para dizer essa é minha igreja. Não é. É para você caminhar sobre aquilo. Nós estamos no mundo, mas nós não somos desse mundo. A boa nova é que o projeto está pronto. E a boa nova é que tanto aquele que semeia, quanto o que ceifa, tanto aquele que está semeando, quanto aquele que está colhendo, eles estão entesourando frutos para a vida eterna. Olha que colheita maravilhosa que Deus tem para nós. Eu queria continuar o texto lá de João. Eu acredito que eu parei no 34, foi? Disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? Eu digo a vocês, abram os olhos e vejam. Abram os olhos e vejam. Eles não falou muda de lugar, vai para outro país. Não, abra os olhos e veja. Os campos, veja os campos. Eles estão maduros para a colheita. Próximo. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna. Olha só que legal. Tem aqueles que colhem no reino de Deus e colher é legal, né? Porque você vê o fruto ali, né? Você está ali colhendo, você vê. Você está tendo uma recompensa. De forma que se alegram juntos, tanto os que semeiam, quanto o que colhe. Porque quando você está colhendo é porque alguém semeou, certo? Então se os campos estão brancos, é porque alguém já semeou, certo? Amém. Olha só que legal, eles trabalham juntos, assim como o ser e o fazer trabalham juntos. O que colhe e o que semeia trabalha junto. Assim é verdadeiro o ditado.
Um semeia e o outro colhe. Próximo. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que tem. Foi a mulher que ele revelou lá que ela não tinha marido e tal. Talvez para você que semeia é muito difícil você entender o que você está fazendo, porque você não está vendo muitas vezes o resultado. Independente em qual área da sua vida, qual área do reino de Deus que você está fazendo parte, às vezes é mais difícil enxergar. Mas você está fazendo. Semear é fazer. E ele fala de um fruto para a vida eterna. Eu digo que talvez é mais difícil ser semeador. Mas você não é menos por causa disso. Quero agradecer porque você é um semeador. Para quem é nascido de novo, então, para terminar, fazer. Para quem é nascido de novo, fazer é comida e não trabalho. Para quem é nascido de novo, assim como Jesus não estava trabalhando, ele estava comendo, ele relacionou a realização da obra de Deus como comida. E eu fico bem mais feliz com comida do que com trabalho, não sei vocês. Mas pensar em comida me dá alegria. Cara, eu estou comendo aqui, estou realizando. Quero comer hoje. Exerça sua fé no que o Espírito Santo te conduzir. Assim você vai comer. Ontem, quando eu estava em casa e a gente estava orando desde cedo por ressurreição. A gente fez um grupo. Que a gente crê nessa palavra, continua crendo, jamais vai deixar de crer. E eu estava super satisfeita. Acho que eu podia ficar o dia inteiro sem comer. Estava de jejum. E eu acredito que muitas das mulheres se sentiram assim. A Manu, inclusive da Alemanha, ela falou assim: nossa, eu me senti com mais fé no final do dia do que no começo do dia. E eu talvez possa dar essa explicação para a Manu. É porque você estava comendo. Você estava realizando, você estava deixando a sua fé ativa. Satanás, ele quer mentir, nos apresentando fome que nunca nos apeteceu. Adultério nunca te apeteceu. O que aconteceu? Fui lá, alguém falou, mostrou e falou assim: olha, você precisa disso aqui. E aí quando você acreditou que você precisava, aí já morou, já criou raízes dentro do teu coração. Então, dúvida, volta, confirma a sua fé. Jesus, quando ele foi tentado, ele estava sem comer. E aí Satanás falou assim: faz aqui o maracutaio aqui para você virar essa pedra em pão. Ele não estava tentando Jesus na comida, ele estava tentando Jesus a pôr a sua fé em prática, a tirar. Jesus, sabe, eu sei que a tua comida verdadeira não é um pãozinho, mas é quando você realiza aquilo que Deus te fala, você sente um prazer absurdo. E Satanás, ele estava num nível de tentação que você não imagina. Às vezes a gente acha assim, nossa, né, Jesus ia cair, porque tipo assim, ele já passou por muita coisa. Mas Satanás estava cutucando ele para colocar a operacionalização da fé dele nesse mundo. Faça isso aqui e você vai ver todo mundo se dobrando a você. Satanás estava querendo que a fé de Jesus fosse plantada no campo errado. Mas eu e você temos um campo maravilhoso que Deus preparou. E Jesus, todas as vezes, ele afirmava novamente a palavra de Deus, a palavra de Deus. E aí ele se livrou do capiroto. Precisamos ter fé para continuar na plataforma que nos propomos a caminhar. E eu quero encorajar você nessa manhã, dizendo que nunca mais vai ser igual o que você faz. Quero que você feche os seus olhos e coloque a mão no seu coração. Pai, obrigada pela revelação da sua palavra. E obrigada porque por causa da sua palavra nós não vamos ser enganados. E quando nós não somos enganados, nós não somos destruídos. Obrigada, Pai, pelo teu conhecimento que nos leva à maturidade naquilo que nós fazemos.
E todas as vezes, Pai, que nós fazemos, Espírito Santo, eu te peço, coloca na nossa memória que nós não estamos trabalhando, que nós estamos comendo, que nós estamos nutrindo a nossa fé. Obrigada, Jesus, por cada um que está aqui. Eu declaro a bênção do Senhor. Eu declaro, Senhor, que não vai ser mais o mesmo. Você não é o mesmo, porque hoje você teve um encontro com a palavra poderosa de Deus. Uma palavra poderosa de Deus que te impulsiona, que te traz esperança para aquilo que está por vir. Você não é triste pelo futuro, você é alegre pelo que Deus tem para a sua vida, porque o projeto está pronto. E o projeto de um arquiteto como esse tem começo, tem fim, e tem meio e tem eternidade. Esse é o projeto que você faz parte. Obrigada, Jesus, porque fazemos parte desse reino. E obrigada porque nós vamos ver uma colheita super abundante, sobrenatural nessa semana. Nós estamos abertos, Pai, aos testemunhos do fazer na nossa vida. Quando nós alimentamos a nossa fé e vemos os frutos eternos que o Senhor nos prometeu. Muito obrigada, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém.